Bom dia, turma. Bem, hoje vamos fazer aí a nossa aula de revisão. A nossa revisão aí do segundo bimestre será a independência da América Espanhola. Essa aula irá ajudar vocês a fazerem a atividade de recuperação. Então, qual o antecedente desta independência, né? O que aconteceu para a América Espanhola começar aí o processo de independência? Foi o descumprimento da Espanha, do país Espanha, que era a metrópole, né, em relação ao bloqueio continental decretado por Napoleão Bonaparte. Só para relembrar, o bloqueio continental é aquele decreto de Napoleão onde nenhum país da Europa pode fazer comércio com a Inglaterra. E Napoleão vai fazer esse decreto para quê? Para enfraquecer a Inglaterra e aumentar aí a economia francesa. Só que a Espanha e Portugal não irão aí seguir a esse decreto. E por consequência, Napoleão invadirá a Espanha e logo em seguida Portugal, né? Com a invasão francesa na Espanha, o rei espanhol sai do cargo e Napoleão coloca o seu irmão para comandar a Espanha. E isso dá oportunidade para que a sua colônia na América abra aí a oportunidade de ficar independente, né? Então, esse é o antecedente aí dessas independências na América Latina, né? O primeiro local onde vai ficar aí, vai acontecer a independência é no Haiti, né? A Revolução Haitiana, ela é também conhecida por Revolta de São Domingos, né? Foi um período de conflito brutal na colônia de São Domingos, levando à eliminação da escravidão e à independência do Haiti, como a primeira república governada por pessoas de descendência africana. Então, o Haiti, além de ser o primeiro país da América Latina a se tornar independente da França por meio da Revolução, foi o primeiro país, e eu acho que o único, a fazer uma independência a partir dos negros, os negros escravos que fizeram aí a Revolução Haitiana, né? Então, essa é uma independência à parte, né? Porque foi feita pelos escravos. As outras independências de toda a América Latina serão feitas pela população ou por líderes da classe alta, né? A gente tem dois nomes importantes, Simão Bolívar e San Martín, né? A gente, nas nossas aulas desse capítulo, a gente viu a história de Simão Bolívar, depois a gente viu a história de San Martín, quais os países eles tiveram aí a liderança para poder fazer aí a independência da América Latina. No México, em 1810, a gente tem um padre que chamava Miguel Hidalgo, que convocou aí as massas populares para lutar contra o domínio espanhol. Então, esse episódio dessa convocação desse padre no México ficou conhecido como Grito de Dolores, né? Que marcou aí o início da luta pela independência no México, e ele passou a ser o primeiro líder desse processo de independência, né? Ele estava à frente de milhares de indígenas e de mestiços, mas ele acabou sendo preso e morto, né? E fuzilado. Mas a luta não terminou. José Maria Morelos continuou a luta do padre, né? E as tropas eram bem mais treinadas, né? E mais realistas, mais conscientes do que queriam, né? A Guerra da Independência do México aí passa a ser uma guerra civil, né? Entre a população indígena e mestiça, que tomou a frente da batalha, e do outro lado a elite crioula, que não queria perder seus privilégios. Mas finalmente o México fica independente em 1810, né? 1821 tem aí a proclamação da independência, e em 1824 fim da monarquia e o início da República Mexicana, né? Aqui está a bandeira do México,
e aqui imagens históricas do processo de independência do México. Em 1816, a Argentina proclama a independência aí no Congresso de Tucumã, sob o comando de San Martín. O San Martín aí está liderando esse processo de independência ao sul aí. Ele também liberta aí o Chile e o Peru das mãos da Espanha, né? E ao norte tem aí Simão Bolívar, que liberta Venezuela, Colômbia e Equador. Então, San Martín, ele defende um governo monárquico constitucional. É aí que eles não conseguem se entender. E Simão Bolívar defende uma república da América do Sul, forte e unida. Nesse desentendimento, San Martín desiste de seus planos e volta para a Europa, e Simão Bolívar chega ao Peru para consolidar aí essa independência, né? E os países, eles irão aí aos poucos fazer a sua independência, as regiões, né? Em 1838, a gente tem aí a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua e Costa Rica. O Haiti em 1804, vejam que é bem antes, como eu já falei no início. Em 1828, o Uruguai fica livre do Brasil e fica independente. E em 1895 tem a independência de Cuba, comandada por José Martí. Então aqui tem as bandeiras dos países que foram ficando independentes. Mas Cuba tem aí uma história também particular. Após a independência, acontece aí a lei máxima do país, né? Formulada aí uma constituição, que é a Emenda Platt. Olha o que tem nessa Constituição, nessa lei, né? Reserva o direito dos Estados Unidos de intervirem sempre que julgarem que seus interesses econômicos estejam ameaçados. Essa lei valerá até 1933, com a cessão de Fulgêncio Batista. Então, todos os governantes de Cuba eram dependentes dos Estados Unidos e aliados dessa política de subserviência aos interesses americanos. Então, não adiantou muito Cuba ficar independente da Espanha, porque mesmo independente, mesmo tendo um governo com uma Constituição, tinha aí a interferência dos Estados Unidos, né? Essa é a história de Cuba. Então, Simão Bolívar, ele sonhava com uma América Latina unida contra a exploração de outras nações. O que é isso? Um único país. Percebam-se que aqui a gente tem as bandeiras dos países que foram aí ficando independentes. Mas Simão Bolívar achava que isso tudo aqui tinha que ser um único país, né? Mas os interesses eram diversos, interesses que, de acordo com o local, né? E esse isolamento geográfico também, né? Centros populacionais distantes, fizeram com que cada território ficasse independente em momentos diferentes. Cada território tinha interesses diferentes de outros, né? Além da influência externa, né? Essa fragmentação territorial e fragmentação política, para Simão Bolívar, não era o que ele esperava. Ele esperava uma nação pan-americana, uma nação unida. Só que isso não foi possível. Por quê? Por causa dos interesses internos, por causa da distância de um território para outro, né? Por causa da influência externa. Mas numa coisa ele conseguiu, né? O que ele se divergia de San Martín. Todos esses países são uma república. Todos esses países, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, as Guianas, Venezuela, Bolívia, Colômbia, Chile, Peru, Paraguai, Uruguai, Argentina, todos esses países são repúblicas, diferente da América Portuguesa, que é o Brasil. O Brasil passou a ser, depois da sua independência, uma monarquia, com Dom Pedro I no poder, né? Essa é a diferença de um para o outro. Então, é isso, né? Essa é a aula de revisão da independência da América Espanhola. Essa aula irá ajudar vocês a fazerem aquela recuperação que a escola enviou para vocês, tá? Até a próxima aula.